Olá, profissional da estética, enfermeiro esteta, biomédico, fisioterapeuta, médicos e dentistas. Seja muito bem-vindo. Se o seu objetivo é faturar pelo menos R$20 mil a mais por mês, realizando apenas 2 rinomodelações semanais em até 90 dias, e tudo isso sem medo de errar, sem insegurança e sem bloqueios que travam a sua evolução, então este conteúdo é 100% para você. Eu sou o Dr. Ernesto Neto, com 20 anos de experiência e há mais de 8 anos dedicados à rinomodelação. Hoje eu ajudo profissionais que querem crescer de verdade na carreira, não só no faturamento, mas em propósito, reconhecimento e realização. O tema deste episódio é sobre os 5 pilares invisíveis por trás da rinomodelação de sucesso, o que todo profissional precisa dominar antes de aplicar. Mas afinal, o que são esses pilares invisíveis que sustentam uma rinomodelação de sucesso? Esse tema fala sobre o que não se vê, mas se sente. Fala sobre as estruturas que moldam o raciocínio do profissional: o olhar, o método, a emoção e a segurança, e que determinam se um resultado será apenas estético ou verdadeiramente transformador. Esses 5 pilares são o que está por trás dos grandes nomes da estética moderna. Eles são o esqueleto mental e emocional do profissional de excelência. São o filtro que transforma a técnica em arte, execução em experiência e resultado em reputação. Antes da cânula, vem o olhar. Antes da técnica, vem o raciocínio. Antes da aplicação, vem a consciência. Dominar esses pilares é como enxergar o rosto em camadas físicas e emocionais. É compreender que cada caso tem lógica, cada decisão tem impacto e cada detalhe tem propósito. A estética evoluiu. Hoje, o profissional que quer crescer precisa mais do que saber fazer, precisa saber pensar o que faz. E esses pilares são o alicerce dessa nova mentalidade. Mas é importante deixar claro o que esse tema não é. Ele não é um manual de técnicas ou um guia de aplicação. Os 5 pilares não ensinam aonde aplicar, e sim como pensar antes de aplicar. Também não são modismos de mercado. Não se trata de mais um método da moda ou de uma promessa de resultado instantâneo. Eles representam um sistema de consciência profissional que vai muito além da estética visível. E, acima de tudo, não é um conteúdo para quem busca atalhos. Os pilares não são atalhos, são fundamentos, são a estrutura silenciosa que sustenta o crescimento seguro, ético e consistente. Esse tema não é sobre novas técnicas, é sobre novos níveis de consciência, porque a diferença entre o bom e o excepcional nunca está na seringa, está na cabeça de quem segura a seringa. Vivemos um momento em que o mercado da estética está saturado de cursos, mas carente de consciência. A oportunidade está justamente aí, dominar o que poucos dominam, o raciocínio que precede o resultado. Enquanto muitos competem por técnica, quem domina os pilares se posiciona como referência. O mercado respeita quem tem profundidade, quem sabe explicar o porquê antes do como. Esses 5 pilares representam a chance de subir de nível sem depender de modismos. Eles te dão consistência, e consistência é o novo luxo. Num mundo em que muda a cada semana, quem tem base sólida não é abalado. Essa é a oportunidade, deixar de ser executor e se tornar estrategista da própria carreira. Muitos profissionais transformaram a sua carreira, como a biomédica, que aprendeu a enxergar em 3D. Antes, via apenas um nariz. Hoje, vê o rosto. Quando dominou o olhar anatômico tridimensional, seus resultados deixaram de ser bonitos e passaram a ser harmônicos. Sua agenda cresceu porque fotos começaram a contar história, não só mostrar narizes. O dentista que trocou o impulso pelo raciocínio. Antes, aplicava no automático. Quando aprendeu planos e proporções, começou a prever o resultado antes de tocar o paciente. O improviso acabou, o erro sumiu e a confiança explodiu. A enfermeira que descobriu o poder da leitura emocional.
Antes atendia com técnica, hoje com empatia. Aprendeu a escutar o que o paciente não diz e isso mudou tudo. Agora, cada resultado carrega significado e cada paciente se torna um embaixador espontâneo do seu trabalho. Esses profissionais não mudaram de produto, mudaram de pilar e é isso que faz toda a diferença. Estes mesmos profissionais, quando começaram, relataram que objeções tentaram tirá-los do foco, como por exemplo, mas eu já sei aplicar. Saber aplicar, pessoal, é o mínimo. O mercado já entendeu que o diferencial está em saber pensar. A técnica é um veículo, mas os pilares são o volante. Ah, mas isso parece teórico demais. Teórico é o que não transforma. Os pilares são práticos porque eles moldam o olhar e o raciocínio, e isso reflete diretamente na sua execução. Mas eu tenho experiência. Perfeito! Os pilares não anulam a experiência, eles potencializam. Experiência sem estrutura é acaso, experiência com pilares é maestria. Essas objeções são sintomas de um mercado que ainda não percebeu que o verdadeiro avanço não está em aprender novas técnicas, mas em organizar o pensamento por trás delas. Mas fique atento ao benefício de se apropriar agora deste tema. O maior deles é a segurança com propósito. O profissional que domina os 5 pilares não se abala com dúvida, não se perde em modismo, não precisa provar nada. Ele fala com clareza, age com confiança e entrega com consistência. E o paciente sente isso. Ele percebe que está diante de alguém que não apenas aplica, mas que conduz. Esse tipo de segurança é o que o mercado recompensa com autoridade e fidelização. Dominar os pilares é garantir que cada atendimento seja uma oportunidade de reafirmar o seu nome e não de testar sua sorte. E por que este tema gera benefícios? Porque ele cria coerência. Quando há coerência entre técnica, mente e propósito, nasce a excelência. Os 5 pilares são como engrenagens que giram juntas. Um olhar anatômico dá precisão, o raciocínio clínico dá lógica, a leitura emocional dá empatia, a segurança técnica dá confiança e o método une tudo em uma linha de pensamento. É esse alinhamento que multiplica resultados. Ele reduz o erro, aumenta a previsibilidade e eleva a percepção de valor do profissional. Os benefícios não são apenas financeiros, são emocionais e reputacionais. O método alinha a cabeça, o coração e a mão, e isso muda tudo. Mas é importante você entender que se você ignorar esses pilares, continuará preso à superfície da técnica. Poderá até ter bons resultados, mas nunca consistência. E consistência é o que constrói a autoridade. Sem esses pilares, o crescimento se torna instável. Um dia o resultado encanta, no outro preocupa, e quem vive de instabilidade vive de medo. Enquanto isso, os profissionais que dominam os pilares crescem em silêncio, sustentado por base sólida e não por sorte. O tempo prova que quem tem método tem carreira, quem não tem, tem fase. Mas você já se perguntou o que realmente diferencia um resultado de rinomodelação bonito de um resultado memorável? Aqueles casos em que o paciente não apenas gosta do nariz, mas se vê de forma nova no espelho? Pois é, a resposta não está na marca do preenchedor, nem no tipo de cânula, nem no ângulo da foto. Está naquilo que poucos enxergam, mas que define tudo. São os pilares invisíveis. Porque antes da técnica existe raciocínio, antes da mão existe mente e antes da execução existe estrutura. Esses pilares são os que sustentam o profissional que domina a rinomodelação e são eles que transformam um procedimento em carreira. Hoje eu quero te mostrar como esses 5 pilares mudaram a forma como a rinomodelação é vista e praticada e por que, sem eles, nenhum método se sustenta. O primeiro pilar é o olhar anatômico tridimensional. A primeira coisa que separa o profissional comum do profissional de excelência é a forma como ele enxerga o rosto. A maioria vê o rosto como uma imagem plana,
bidimensional, mas o profissional que domina a rinomodelação vê volumes, vetores, luz e sombra. Ele não olha apenas a superfície, ele interpreta o que está por baixo. Por isso, a anatomia é mais do que decorar estruturas, é entender o comportamento do tecido em movimento, saber o que acontece quando o paciente sorri, quando fala, quando respira. Cada nariz é um mundo, cada plano tem uma resposta e cada ângulo muda uma percepção. E é esse olhar tridimensional que permite que o profissional entregue resultados naturais e seguros. Sem esse olhar, tudo vira tentativa. E a estética não é loteria, é ciência aplicada com arte. O olhar tridimensional é o primeiro passo para a previsibilidade. E sem previsibilidade não existe reputação. O segundo pilar é o raciocínio clínico baseado em planos e proporções. Todo profissional de sucesso tem uma característica em comum: ele não age por impulso, ele pensa antes de fazer. E na rinomodelação, esse pensamento se baseia em dois pilares técnicos: planos e proporções. Os planos são um mapa de segurança, as proporções são um mapa de beleza. Quando você domina planos, você sabe onde pode e onde não pode estar. Quando domina proporções, você entende quando parar. E a verdade é que a maioria dos problemas estéticos não vem do excesso ou da falta, vem da ausência de critério. O raciocínio clínico é o que dá o critério. É ele que faz o profissional aplicar menos e entregar mais. E é ele quem permite previsibilidade, harmonia e respeito anatômico. O terceiro pilar é a leitura emocional do paciente. Todo rosto carrega mais do que estrutura, carrega histórias. E quem não aprende a ter emoções nunca vai entender de verdade o impacto do seu trabalho. A rinomodelação não é só sobre levantar a ponta ou corrigir uma giba, é sobre devolver confiança. O profissional preparado entende que existe uma linha muito fina entre o que o paciente quer e o que ele realmente precisa. Ele sabe ouvir, ele entende limites, ele traduz desejo em possibilidades. E quando o paciente sente que foi ouvido, o resultado ganha outro significado. A leitura emocional é o pilar que conecta técnica a propósito. Sem ela, o procedimento é apenas mecânico. Com ela, o procedimento se torna humano. O quarto pilar é a segurança como estratégia de excelência. Nenhum resultado estético vale a pena se não vier acompanhado de segurança. E é aqui que muitos profissionais erram. Tratam a segurança como um detalhe, quando na verdade ela é a base do sucesso. A segurança não é medo, a segurança é controle. Controle de técnica, controle de decisão, controle de resultado. Quando você domina a segurança, você trabalha com leveza. Você sabe o que fazer antes, durante e depois. E é isso que o paciente sente: tranquilidade. Segurança é sinônimo de profissionalismo. E profissionalismo é sinônimo de autoridade. Quem entende segurança, cresce. Quem ignora, para. O quinto pilar é o método que conecta tudo. Todos os outros 4 pilares são essenciais, mas sem este último, eles não se sustentam. O método é o fio condutor. É ele quem organiza o olhar, o raciocínio, a emoção e a segurança dentro de um sistema. O método te liberta do improviso, te tira do caos e te coloca no controle. Ele transforma o saber fazer em saber conduzir, e isso muda tudo. O método é o que permite que você seja criativo com responsabilidade, que você tenha resultados diferentes sem correr riscos, que você cresça com coerência sem perder identidade. Quando eu comecei a estudar a fundo a rinomodelação, percebi uma coisa que mudou completamente minha visão sobre o procedimento. Os melhores resultados não vinham dos profissionais que sabiam mais técnicas, mas do que sabiam pensar o caso. Porque a diferença entre o bom e o excepcional não está nas mãos,
está na cabeça. E é sobre isso que eu quero me aprofundar agora. O primeiro passo para dominar a rinomodelação é aprender a enxergar o rosto com profundidade. O olhar anatômico tridimensional é a base da estética moderna. É o que te permite compreender o rosto como organismo dinâmico que se move, expressa e responde a estímulos. Quando você entende um rosto em 3D, tudo muda. Você passa a prever resultados antes mesmo de tocar o paciente. Você entende que um nariz nunca existe isolado. Ele conversa com o mento, com o lábio, com a testa, e que o equilíbrio facial não nasce de um ponto bonito, mas de uma relação harmônica entre estruturas. Esse é o olhar que diferencia quem preenche de quem planeja, e o paciente percebe isso. Ele percebe quando o profissional tem domínio do olhar, quando a avaliação é detalhada, cuidadosa, personalizada. É nesse momento, antes mesmo da aplicação, que o profissional começa a construir a autoridade. Depois do olhar, vem o raciocínio, e esse é o ponto em que a rinomodelação deixa de ser técnica e se torna ciência. O raciocínio clínico é o que te protege do erro e te conduz ao resultado previsível. Ele é o mapa que te guia em cada decisão. Entender planos significa saber onde você está. Dominar proporções significa saber até onde você pode ir. Sem isso, o profissional trabalha no escuro, repete movimentos, mas não raciocínios. E é por isso que muitos resultados são inconsistentes, porque a execução é decorada, mas o pensamento não foi formado. A beleza está na lógica, e o método te dá essa lógica. Quando você entende planos e proporções, você começa a enxergar o rosto como um conjunto de vetores que podem ser ajustados, e não apenas como um ponto a ser preenchido. E aí, o resultado deixa de ser uma coincidência e passa a ser uma consequência. A leitura emocional do paciente é talvez o pilar mais negligenciado e o mais poderoso. A estética não é apenas transformação visual, é reconstrução emocional. E se o profissional não sabe interpretar o emocional do paciente, ele nunca vai entender o real impacto do seu trabalho. Muitos pacientes chegam com um pedido estético, mas o que eles buscam é aceitação. Outros chegam com uma foto de referência, mas o que querem é identidade. E o profissional preparado precisa saber ouvir o que o paciente não diz. Ele precisa saber reconhecer quando a insatisfação não está apenas no nariz, mas no reflexo que ele representa. Essa sensibilidade não se aprende em apostila, se desenvolve com empatia e método. Porque o método não é apenas técnico, ele é humanizado. Ele ensina o profissional a criar conexão, a traduzir a linguagem estética em linguagem emocional. E essa conexão é o que fideliza o paciente. A segurança não é o oposto da ousadia, ela é a base dela. E é esse o erro de muitos profissionais. Acreditam que segurança é medo, mas a verdadeira segurança é domínio. Domínio do produto, domínio da anatomia, domínio da conduta. É entender que na estética cada detalhe é uma decisão e que o domínio técnico não se mede pelo número de seringas aplicadas, mas pela capacidade de prever o que vai acontecer depois de aplicação. O profissional que trabalha com segurança tem paz, e paz é o que o paciente sente quando deita na cadeira. O paciente não entende sobre planos de aplicação, mas ele entende quando está nas mãos certas. E quando ele sente isso, ele confia. E confiança é o que gera credibilidade. E credibilidade é o que gera crescimento. É o método que conecta tudo. É ele que dá sentido a todos os outros 4 pilares mencionados aqui. O método é o que transforma informação em resultado. Ele organiza o raciocínio. Ele cria uma linha de pensamento. Ele transforma o caos de como fazer em clareza do porquê fazer. E é essa clareza que sustenta o sucesso. Porque sem método, o conhecimento se dispersa, mas com método, ele se alinha e tudo passa a fazer sentido. O método é o que dá previsibilidade, te ensina a pensar, planejar
e executar com coerência. E mais do que isso, te permite replicar resultados sem perder naturalidade. É por isso que os profissionais que dominam o método crescem tanto, porque não dependem de sorte, dependem de raciocínio, mas o método vai além da técnica. Ele é uma filosofia de trabalho. Ele te ensina que o certo é respeitar o tempo, o tecido, o paciente, e que o errado é se deixar guiar pela pressa ou pelo ego. O método é o equilíbrio entre humildade e excelência, entre a arte e a ciência, entre segurança e ousadia. E quando você entende isso, você não apenas aplica o produto, você entrega propósito. O método é o que separa o profissional inseguro do profissional confiante. É o que transforma o medo em clareza e o que transforma a dúvida em decisão. É o que transforma o trabalho em legado. E o mais bonito é o que o método não te prende, ele te liberta. Porque quando você tem método, você pode criar, inovar e personalizar sem medo. O método é o alicerce que te sustenta enquanto você cresce. E quem tem alicerce sólido, constrói carreira duradoura. Os 5 pilares invisíveis da rinomodelação não são apenas conceitos, eles são uma nova forma de pensar a estética. E quem pensa diferente se destaca. Quando você domina esses pilares, você não apenas entrega resultado, você entrega experiências transformadoras. O paciente sente, confia e indica. E isso muda tudo, não apenas a sua agenda, mas a sua história como profissional. O verdadeiro segredo da rinomodelação de sucesso não está na aplicação, está no propósito. E o propósito só ganha forma quando há o método. Quando falamos em pilares, estamos falando de fundamentos, daquilo que sustenta tudo que vem depois. E na rinomodelação, esses pilares não são apenas técnicos, são também mentais, emocionais e éticos. Sem eles, o profissional até consegue aplicar, mas nunca vai conduzir. E o conduzir é o que transforma o ato clínico em obra. O olhar anatômico tridimensional não é apenas uma habilidade técnica, é uma mudança de percepção. É quando o profissional deixa de ver um nariz e passa a enxergar uma paisagem. Quando um plano é um terreno, cada músculo uma estrada, cada ponto de luz uma bússola. Imagine um escultor observando um bloco de mármore. O leigo vê uma pedra, o artista vê a forma escondida dentro dela. Assim é o olhar tridimensional. Você passa a ver o invisível, a entender que a beleza não está nas linhas, mas nas transições. Esse é o olhar que evita exageros, que cria naturalidade e que garante a harmonia. E ele não surge da noite para o dia, ele nasce da repetição consciente. É por isso que estudar anatomia não é apenas decorar nomes, é compreender comportamentos, saber onde cada estrutura começa e termina, como ela reage à tração, à pressão, ao tempo. Quando o profissional enxerga um rosto em 3 dimensões, ele entende que o nariz não é uma ilha, é parte de um arquipélago que envolve o mento, o terço médio, o olhar, a expressão. E ao entender o todo, ele ganha domínio sobre cada parte. Depois do olhar, vem o raciocínio. E aqui, o método começa a se consolidar. Raciocínio clínico, pessoal, não é decorar protocolos, é entender relações. É saber que cada plano tem uma função, cada vetor, uma consequência. Um profissional com raciocínio clínico sabe que um pequeno ajuste em um ponto pode alterar toda a percepção do rosto. Ele não age por impulso, ele age com intenção. É essa intenção que o diferencia o artista do improvisador. Os planos são como andares de um edifício. Você não constrói o terceiro antes de garantir a base do primeiro. E as proporções são como janelas que equilibram a fachada. Sem simetria, o olhar estranha. Sem critério, o resultado desarmoniza. Por isso, dominar os planos e proporções é dominar a linguagem da beleza. É traduzir ciência em estética, precisão em emoção. O terceiro pilar é o coração do procedimento.
A leitura emocional do paciente é o que conecta a técnica e o propósito, porque nenhum preenchedor corrige a dor de uma história. E muitas vezes é isso que o paciente traz, não o nariz, mas uma lembrança, um apelido da infância, uma insegurança antiga. O profissional preparado entende o que está em jogo. Ele não promete o impossível, ele oferece o possível com verdade. E é nessa honestidade que nasce a confiança. A leitura emocional exige escuta, exige olhar além do rosto e ver a pessoa. É perceber o tom de voz, o gesto das mãos, o brilho no olhar. Tudo fala e o método ensina a escutar o que não é dito pelo paciente. É essa sensibilidade que faz o paciente sair diferente, não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Segurança não é detalhe, é base. E na estética, base é sinônimo de reputação. Cada passo seguro é um investimento para a sua carreira. Cada conduta previsível é um tijolo na construção da sua autoridade. Segurança não é o contrário de ousadia, é o alicerce dela, porque ousar sem domínio é arriscar, mas ousar com método é evoluir. Quando você domina segurança, você entende seus limites e suas possibilidades. Você não se sente ameaçado por complicações. Você se sente preparado para preveni-las e, se necessário, resolvê-las. O paciente percebe isso instantaneamente. Ele sente tranquilidade ao te ver calmo, seguro, estruturado. E tranquilidade é o que vende, mais do que qualquer resultado fotográfico. O quinto pilar é o que conecta todos os outros, o método. E aqui preciso destacar que desenvolvi o meu próprio método, estruturado a partir das minhas experiências na prática clínica. Ele atende rigorosamente a todos os requisitos que um método de excelência exige: organização, segurança, adaptabilidade e resultados previsíveis. Meu método é o mapa que organiza o olhar, o raciocínio, a emoção e a segurança. Sem ele, tudo se dispersa. Com ele, tudo se alinha. O método não é prisão, é direção, e te tira do improviso e te leva ao controle. Ele transforma o saber fazer em saber conduzir, e conduzir é o verbo da excelência. Com método, você tem liberdade para criar com responsabilidade, inovar sem medo e crescer sem se perder. Esta confiança que conquistei com o meu método também é percebida por todos que orientam. Esses 5 pilares são mais do que conceitos, são estágios de amadurecimento. O profissional iniciante quer dominar a técnica, o maduro quer dominar o raciocínio. O iniciante busca o resultado, o maduro busca a reputação. E essa evolução é natural, mas só acontece quando há método. Quando você enxerga o rosto em 3 dimensões, raciocina com lógica, ouve com empatia, age com segurança e organiza tudo com método, você não apenas realiza um procedimento, você cria uma experiência. E a estética do futuro é sobre experiências, porque o paciente moderno não quer só o resultado, ele quer pertencimento, confiança, significado. Todo paciente se olha no espelho esperando ver algo novo, mas o que realmente o encanta é reconhecer a si mesmo, só que com mais leveza. O profissional que entende os 5 pilares devolve esse reflexo. Ele não cria um novo rosto, ele revela o melhor ângulo do mesmo rosto. E é por isso que a rinomodelação é tão transformadora, porque ela é, ao mesmo tempo, técnica e reencontro. Dominar os 5 pilares é dominar o futuro da estética, porque o mercado não valoriza quem faz de tudo, valoriza quem faz bem, com consciência e consistência. Cada pilar te dá uma vantagem. O olhar tridimensional te torna analítico, o raciocínio clínico te torna estratégico, a leitura emocional te torna humano, a segurança te torna confiável, o método te torna memorável. E quando esses 5 se alinham, o resultado não é apenas um nariz bonito, é uma carreira respeitada.
Nenhum desses 5 pilares é definitivo. Eles evoluem com você a cada novo caso, a cada nova leitura, a cada novo estudo. O profissional que cresce é aquele que revisita seus próprios pilares e os fortalece com experiência. O olhar se refina, o raciocínio se acelera, a empatia se aprofunda, a segurança se consolida e o método se torna filosofia. É assim que se constrói longevidade, porque resultados passageiros dão aplausos rápidos, mas pilares sólidos constroem legados duradouros. A rinomodelação moderna é o encontro da arte com a ciência, e cada um desses pilares tem uma base científica profunda. O olhar tridimensional se ancora em anatomia topográfica, o raciocínio clínico em planejamento baseado em vetores de tração e projeção, a leitura emocional em psicologia da autoimagem, a segurança em protocolos de prevenção e respostas a intercorrências, e o método, a integração de tudo isso em um processo replicável. O meu método integra e aprimora todos esses fundamentos, tornando-se uma estrutura mental científica que transforma o instinto em percepção refinada. Na rotina do consultório, esses pilares aparecem o tempo todo. Ao analisar o rosto, você usa o olhar tridimensional. Ao decidir o plano de aplicação, você ativa o raciocínio clínico. Ao conversar com o paciente, você aplica a leitura emocional. Ao executar o procedimento, você pratica a segurança. E ao revisar o resultado, você aplica o método. Eles funcionam como engrenagens de um mesmo mecanismo. Quando uma falha, todas as outras sofrem. Mas quando todas giram juntas, o resultado é harmonia. E o paciente sente essa harmonia mesmo sem saber descrevê-la. Ele apenas diz, ficou natural. E esse é o maior elogio que um profissional pode receber. Seguir um método também é um ato ético, porque ele te impede de ultrapassar limites. Te lembra que cada rosto é único e que a estética não deve padronizar, mas personalizar. O método protege o paciente, protege o profissional e protege a profissão. Ele garante que o crescimento na estética seja baseado em ciência e não em promessas vazias. E é essa consciência ética que diferencia o profissional de elite, aquele que cresce sem precisar se justificar, porque os seus resultados falam por ele. Quando você entende esses 5 pilares, a rinomodelação deixa de ser uma técnica e se torna uma filosofia de olhar. Você percebe que dominar a técnica é apenas o começo. O verdadeiro domínio está em compreender o porquê de cada gesto, o sentido de cada proporção, o impacto de cada escolha. E quando o profissional entende isso, ele deixa de competir com outros profissionais e começa a competir apenas com a versão anterior de si mesmo. Esse é o verdadeiro crescimento. Essa é a verdadeira liberdade. Porque os pilares não são regras, são fundamentos que você possa criar, evoluir e inspirar com segurança. E é essa base invisível que transforma a rinomodelação em um dos procedimentos mais completos, desafiadores e apaixonantes da estética moderna. Se você sentiu que esse conteúdo clareou algo para você, curta, salva, compartilha e marca um amigo da área que merece viver essa transformação.